Lá no livro de Neemias, no capítulo 8, no verso 1, diz assim: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxessem o livro do Senhor, que o Senhor tinha dado ao povo de Israel por intermédio de Moisés. Só para vocês contextualizarem aqui rapidamente, o povo de Israel havia sido exilado, estavam vindo de Babilônia, voltando para poder reconstruir Jerusalém, e eles começaram a reconstruir ali com Neemias, com Esdras, e depois que eles terminaram a construção, de reedificar os principais pontos, eles se reuniram lá na praça central da cidade, chamaram todo o povo, e o próprio povo virou para Esdras e disse assim: Esdras, traz o livro da lei, traz o livro de Moisés, para que ele seja lido aqui perante todos nós. E eu considero que esse aqui foi um dos primeiros avivamentos bíblicos da história. O povo começou a ouvir o livro da lei, e o simples fato de eles ouvirem aquele livro, eles começaram a chorar, eles começaram a se arrepender dos seus pecados, eles começaram a ver o quão depravados eles haviam sido, o quanto eles precisavam de uma transformação, o quanto eles precisavam de uma mudança. Se você pegar esse texto depois, começa a ler a partir do capítulo 8, você vai ler o capítulo 8, vai ler o 9, vai ler o 10, você vai ver tudo o que aconteceu. E no final, lá no capítulo 11, o povo resolve fazer um acordo, que daquele tempo em diante, eles não iriam mais viver de uma forma diferente do que o Senhor pedia na sua lei. Só um minutinho. Glória a Deus. E lá em Josué, no capítulo 1, no verso 8, o Senhor dá a seguinte orientação para Josué: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com tudo que na lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Se fizer isso, tudo correrá bem e você terá sucesso. Eu vejo aqui, até Josué, até Moisés, eu vejo Deus agindo de forma sobrenatural. Abraão encontrava com o Senhor num lugar chamado Manré. E Abraão falava ali com o Senhor, e o Senhor dizia para Abraão as coisas que ele iria fazer, como por exemplo o caso de Sodoma e Gomorra. O Senhor, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele desceu até a terra, e ele falou assim: Abraão, eu estou para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão ali intercede pela vida de Jó. E a gente vê o Senhor aparecendo para Moisés numa sarça ardente, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. E a gente vê o Senhor falando de forma sobrenatural com Moisés durante todo o livro de Êxodo, no Sinai, em chamas de fogo, um negócio tremendo. Mas a partir de Josué, a orientação de Deus para o homem é: medita no livro da lei e tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. A nossa orientação é essa: nós precisamos meditar no livro da lei, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós temos uma preguiça tão grande de ler a palavra de Deus que me impressiona. Como é difícil às vezes você tirar um tempo para poder ler a palavra de Deus. O John Piper tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: a internet, o Facebook, as coisas, as redes sociais, elas são as provas definitivas que as pessoas têm tempo.
Quando uma pessoa vira e fala assim, eu não tenho tempo nem de ler a Bíblia, é mentira. Ela está colocando mais um pecado na sua lista, mentira. Porque a gente tem tempo sim, a gente só não prioriza as coisas certas. A gente não põe o grau de importância devido naquilo que se deve colocar. E a palavra de Deus é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. O salmista Davi dizia lá no Salmo 119 que ele havia escondido a palavra de Deus no seu coração para ele não pecar contra Deus. Ele declarava que a palavra de Deus era como uma lâmpada. Olha esse lugar como está escuro aí. E ele dizia o seguinte, a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o meu caminho, que ilumina os meus passos. Ou seja, eu consigo andar mesmo num lugar escuro e não tropeçar e não cair. Porque a gente vive de acordo com o que a palavra está dizendo. E nós precisamos tomar isso para as nossas vidas. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E a gente tem um problema de querer passar o carro na frente dos bois. Hoje, uma das coisas que a gente mais ouve falar no meio evangélico é o avivamento. As pessoas estão buscando avivamento de tudo quanto é jeito. Fizeram um evento aí esses dias, dizendo que vai ser o último grande avivamento da terra. Sabe, tem um princípio muito poderoso que nós precisamos estar firmados nele. O Espírito Santo de Deus, ele não enche nada no qual a palavra de Deus não tenha dado forma antes. Vou te explicar. Deus formou a terra. A terra era o quê? Sem forma e vazia. E depois de Deus haver formado a terra, haver formado todas as coisas, formou o homem. Aí o que aconteceu? Ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, o Espírito Santo de Deus. Só depois de tudo completo. E tudo foi formado por meio de quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deu forma. Então, depois que a palavra deu forma, o Espírito Santo veio e encheu. A gente vê isso lá na dedicação do templo. Quando Salomão, ele dedica o templo. Depois que o templo se formou, depois de tudo pronto, depois da última pedra colocada, Salomão faz uma oração. Aí depois que a oração termina, o que acontece? O Espírito Santo vem e enche o templo. Se nós não estivermos formados, alicerçados pela palavra de Deus, todo movimento espiritual que a gente viver vai ser uma emoção. Você me desculpa estar dizendo isso, mas eu preciso te falar isso nessa noite. Eu vejo pessoas recebendo o Espírito Santo, né? Vem, rodopia, não sou contra isso não. Mas eles vêm e choram, se ajoelham, mas termina o culto. Não mudou nada. A pessoa continua do mesmo jeito. A pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque não foi formado pela palavra. É o que Jesus fala lá, que não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Os odres velhos, o velho homem, ele não pode suportar o Espírito Santo de Deus. Ele não consegue reter o Espírito. Ele se rompe, ele quebra e logo se vai. E é terrível isso, porque a pessoa se acostuma a viver de experiências. Aí a pessoa sempre está buscando experiências sobrenaturais, está sempre buscando coisas, profecias, movimentos, mas não se firma na palavra. Não se firma naquilo que realmente dá força, dá vida. O Espírito Santo de Deus, ele só vai realmente fazer morada, fazer habitação na sua vida, se você estiver alicerçado na palavra de Deus.
É na palavra de Deus que nós precisamos estar alicerçados. É a palavra que nos dá forma. E meditar na palavra deve ser algo comum das nossas vidas. Eu fico vendo, gente, se as pessoas meditassem na palavra como elas veem séries no Netflix, como elas curtem postagens no Instagram, como elas veem feeds no Facebook e no Instagram. Se nós lermos apenas 3 capítulos por dia, nós vamos ler a Bíblia toda num ano. 3 capítulos. De repente, lá no Salmo 119, quando você chegar no Salmo 119, você fraciona ele em alguns dias a mais, mas você consegue ler a Bíblia toda num ano, lendo apenas 3 capítulos. Eu não tenho nem coragem de perguntar aqui agora quantas pessoas que estão aqui já leram a Bíblia toda. Porque, infelizmente, as pessoas preferem recorrer ao Instagram, a um videozinho rápido. A pastora Fabiana falou outro dia, é fácil, né, você ir no YouTube, você seleciona aquilo que você quer ouvir. Aí você nunca ouve realmente o que você precisa ouvir, porque quem sabe o que você precisa ouvir melhor do que você é Deus, é o Espírito Santo. Nós precisamos abrir o nosso entendimento para entender a importância que existe em meditar na palavra de Deus. Se nós buscamos um avivamento, nós não vamos conseguir esse avivamento se nós não estivermos alicerçados na palavra. Se ela não for o nosso fundamento, a nossa base, o nosso alicerce. A palavra de Deus nos dá estrutura. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi ser tentado. Em todas as tentações que ele sofreu ali, ele se baseou na palavra de Deus. Interessante que o seu tentador também se baseou na palavra de Deus. Mas Jesus mostrou maior conhecimento. Olha a importância que tem nós entendemos a palavra de Deus. Quando nós trazemos a palavra de Deus para o princípio da nossa vida, aí a gente vai funcionar como a Bíblia conta. Lá em Gênesis 1, todas as coisas foram criadas porque Deus disse. Porque Deus estava no princípio. No princípio Deus disse. Isso é a palavra. E nós vemos o universo todo hoje, como ele é composto, como ele é formado, no grau de complexidade que ele tem. Porque a palavra de Deus, ela deu fundamento a todas as coisas. E eu quero ler mais uma passagem aqui com vocês. Nós estamos num acampamento, num congresso de juventude. Perdão, pastor Tiago. Que chama Awake. Awake é desperta. E olha só o que diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 7. E eu gosto muito dessa versão aqui, que é uma versão ampliada da Bíblia. Diz assim: Moisés costumava pegar a sua própria tenda e lançá-la para fora do acampamento. Longe do acampamento, ele chamava de tenda da reunião de Deus com o seu próprio povo. E todo aquele que buscava o Senhor saía para a tenda temporária de reunião que ficava fora do acampamento. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, andando pelo deserto,
Moisés costumava fazer algumas paradas em alguns lugares estratégicos, e nessas paradas ele pegava a tenda do encontro, e ele armava essa tenda do encontro fora do arraial, num lugar afastado. E aquela tenda lá era conhecida como tenda do encontro. As pessoas que buscavam o Senhor, elas iam até aquela tenda para poder consultar o Senhor. E deixa claro que essa tenda era uma tenda temporária. Essa tenda não era uma tenda para que as pessoas ficassem, morassem, vivessem ali, não. Era para poder receber algo de Deus. Hoje eu considero esse lugar como uma tenda temporária. O Senhor Deus te trouxe aqui neste lugar para você ser impactado pela palavra de Deus. Para criar um despertamento em relação às coisas espirituais. Não para que você fique aqui e viva aqui. Não, para que você saia daqui inflamado pelo Espírito Santo, munido da palavra de Deus. E viva isso lá fora, lá no arraial, que é o lugar para se viver isso. E viva a palavra de Deus como ela deve ser vivida. Amém? Que você pense nessas coisas, que você medite nessas coisas. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida, mas você precisa estar fundamentado, alicerçado na palavra de Deus. Glória a Deus.